Eu só fui entender realmente a dimensão e a profundidade do Espírito Santo depois que eu comecei a entender outra dinâmica da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, segundo eu fui ensinado, assim, é aquela formação triuna, né, de três pessoas mas ao mesmo tempo uma pessoa. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo três e um. E o que me foi ensinado é que isso era um mistério e que não era possível entender, e a única coisa que é possível é aceitar e acatar. Só que, mais recentemente, a partir do momento em que eu me permitia outras abordagens, verificar e conhecer outras referências, a primeira coisa que fez diferença no meu entendimento foi entender que mistério não é alguma coisa que não se pode entender, mas mistério é alguma coisa cujo entendimento não tem fim, sempre vai desdobrando. Então, na minha educação cristã básica e fundamental, aprendi elementos sobre o Espírito Santo que eles permanecem verdadeiros até hoje. Só que eles não eram a única verdade. À medida que eu fui desenvolvendo os meus estudos, desenvolvendo a mim mesmo como pessoa, me desenvolvendo no meu conhecimento da pessoa de Deus, no meu conhecimento das coisas espirituais, o próprio entendimento do que é a pessoa do Espírito Santo, do que é a Santíssima Trindade, modificou e foi se expandindo, né? Então, hoje, para mim, não é possível entender plenamente o Espírito Santo sem o entendimento da Santíssima Trindade. As duas coisas estão intimamente interligadas. Uma segunda mudança que vi foi perceber e entender que todo o meu entendimento e as minhas leituras e as minhas referências a respeito das coisas bíblicas, elas estavam condicionadas a modelos mentais com que eu fui formado a interagir com a realidade. É um modelo ocidental, estritamente lógico, principalmente cartesiano, né? E muito baseado na filosofia grega clássica, basicamente em Aristóteles. Então, Aristóteles postulava que o ser ou os seres eles poderiam ter, né, 10 características básicas. Vejamos, para Aristóteles os seres, né, poderiam ser substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, estado, hábito, ação ou paixão. Então, para ele, qualquer ser, né, pode ser visto a partir dessas 10 características, e ele dizia que a substância era a mais importante delas. E assim que eu fui formado também ao entender a pessoa de Deus e a entender a Deus como uma substância que me remete a pensar Deus como uma pessoa a partir de como eu sou, a partir de como você a partir de como nós somos, identificar um ser com uma persona, com uma identidade, e a partir daí elencar características dessa persona, listar características dessa personalidade. Só que o entendimento da Bíblia ele só é possível a partir com o mesmo modelo mental com que ela foi escrita. E ela não foi escrita com um modelo aristotélico ou da lógica grega clássica, do pensamento do grego clássico. Ela foi escrita com outros modelos de pensamento. A Bíblia coloca Deus não na semelhança de uma pessoa como nós somos, ou seja, como substância. A Bíblia coloca Deus como um ser que é espírito e, portanto, ele não tem forma.
um ser que se expressa, mas ele não se expressa da mesma maneira que nós nos expressamos. Ele tem múltiplas maneiras de se expressar. E a Bíblia coloca a Deus e expressa a Deus como tendo a sua principal característica o ser relacional, e não a persona em si, não uma personalidade em si, mas na sua capacidade relacional, na sua característica relacional. E nós vemos isso logo no começo, lá no Gênesis, na descrição da criação, quando fala assim, façamos, ou façamos, é um colegiado, é uma comunidade, e essa comunidade agindo em conjunto de modo a promover alguma outra coisa que surja de si mesmo. Outra referência interessante, dentre as muitas que a gente encontra, é o apóstolo Paulo, numa das suas preleções na cidade de Atena. Ele diz assim: eu quero falar para vocês do Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então essa é uma expressão de Deus que Paulo coloca. Mas ele segue adiante e fala outras coisas, expressa outras coisas. Ele diz: o Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele expande ainda, ele vai: a todos da vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Ou seja, é um Deus que é ao mesmo tempo transcendente, ele está longe daqui, é o Criador, ele é um Deus que é o Senhor, onipotente, ao mesmo tempo não, ou seja, a palavra, o verbo, é o Deus a partir do qual provém a criação primária, onde ele mesmo é essa criação primária, é o Deus onisciente, e por fim também é o Deus que é o fôlego da vida. Ele não só dá o fôlego da vida, mas ele é o próprio fôlego da vida. E além de ser esse fôlego, ele é a preservação da vida e a dinâmica de toda a criação, ou seja, é um Deus onipresente. E aí eu ligo isso com o que a gente aprende, ou o que eu aprendi da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. E a terceira coisa que me foi importante nessa mudança de modelo mental foi entender que Pai, Filho e Espírito Santo, eles não querem dizer, eles não remetem primordialmente ou primariamente a três pessoas, mas há três expressões de manifestação, e que essas palavras elas são usadas não para dar uma identidade, mas para proporcionar uma compreensão de como esse Deus está se expressando, de como esse Deus é um Deus que está além, que é transcendente, um Deus que está entre nós, um Deus que se manifesta em toda a criação, um Deus que está em toda a matéria, e ao mesmo tempo um Deus que é imanente, que está dentro de nós e que está dentro de todo ser, de toda substância que existe na criação. E assim, minha compreensão do Espírito Santo foi mudando substancialmente. Aparentemente são pequenas mudanças, são coisas assim, não muito significantes, mas é aparente, porque na verdade esse mesmo Deus que está lá longe, ele está dentro de nós. Esse mesmo Deus que está e que se manifesta em toda a sua criação, ele também se manifesta em mim, ele se manifesta dentro de você, e ele está ali agora dentro de você, está aí agora dentro de cada um de nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus dentro de mim, é Deus dentro de você.
A grande questão, e que fez a grande diferença em mim, é quando que isso deixa de ser uma teoria ou uma doutrina e passa a ser uma experiência, passa a ser uma vivência. Todo o segredo do conhecimento de Deus e do conhecimento do Espírito Santo se dá a partir dessa dinâmica de como eu interajo com Ele. Como é que se dá a minha interação com Ele no dia a dia? Como eu o reconheço? E esse será o assunto em que nós daremos continuidade nos nossos próximos encontros. Até lá!